E eu acho que a liderança atual, ela tem que estar nos detalhes. Tem que estar. Eu acho que essa coisa do líder ficar a 30 mil pés de altura e gerenciando lá de cima, não existe mais, porque as coisas estão acontecendo numa velocidade que para você conseguir apoiar o time, você tem que estar nos detalhes. Olá, eu sou o Paulo Silveira e a gente está aqui no primeiro episódio dessa nova temporada, 12ª temporada do Like a Boss. Pois é, o podcast que você já conhece, que está aqui para te ajudar a entender as mentes empreendedoras no Brasil e do mundo, e também diretorias e gente C-level que faz a sua cabeça, que faz a cabeça das grandes e pequenas empresas do Brasil. A gente está com um novo formato. Você deve estar com saudades aí do Rodrigo Dantas, que criou comigo o podcast há 8 anos, e agora a gente está aqui, dentro da nossa casa, a FIAP, dentro da faculdade. Eu tô aqui com o Adriano Almeida, que é COO do grupo todo, da Lura, e vai estar comigo e com outros hosts para trazer para você a cabeça dessas pessoas, como pensam, que te inspiram e que trazem essas dicas do corporativo até a startup, não é isso, Adriano? Isso aí. Como o Paulo falou, sou Adriano Almeida, COO aqui do Grupo Alura. E, Paulo, tô bastante animado, viu, para essa nova temporada que tá com um hall muito legal de gente e especialmente para esse episódio de agora que a gente tá gravando. E agora a gente tá com esse formato novo, mas sempre continuando a trazer para você essas ideias, esses pensamentos. E para esse episódio a gente está trazendo a Paula Belízia, que é presidente da eBanks Global Payments. Tudo bom com você, Paula? Tudo bem, Paulo? Paulo, eu queria que você falasse, descrevesse rapidamente quem é você, o que você faz, de onde você veio, para a gente poder mergulhar no eBanks. Maravilha. Então, antes de qualquer coisa, um prazer estar aqui. Eu sou a Paula Belízia. Eu sou, como você colocou, presidente de Global Payments para o eBanks. O eBanks é uma fintech brasileira, nascida no Brasil, mas é uma empresa global. A gente vai falar mais sobre isso, de pagamentos. Eu sou formada em tecnologia, tenho uma carreira já de muitos anos, daqui a pouco a gente vai falar de quantos anos, sempre em tecnologia, liderando algumas das maiores empresas de tech no Brasil e na América Latina. E eu já fiz parte de alguns boards, hoje eu faço parte do board do Grupo Globo. E eu tenho uma atuação bastante presente na ONG, né, Gerando Falcões. Tenho uma paixão imensa por tecnologia, educação e diversidade. Eu acho que a gente vai falar bastante sobre esses temas, além da gente se aprofundar, obviamente, no momento atual do eBanks, que é um momento incrível. Round 1. Fight! E olha só, Adriano, eu tô aqui com um co-host novo. A gente vai trazer a cada episódio novos co-hosts para que você tenha visão também de perguntas diferentes do mercado. Mas de qualquer maneira, eu que começo hoje, tá certo, Adriano? Então, nesse primeiro round, Paula, a gente vai focar no eBanks para entender um pouco o trabalho, o que faz, quais são as dores e oportunidades. E a primeira pergunta que eu quero entender, e é óbvio que isso mudou com o tempo, o eBanks já é essa empresa de sucesso que cresceu muito, mas qual que era a principal dor que o eBanks tentava resolver? Talvez seja até a de hoje em dia, não é? Mas qual que era a dor que alguém enxergou uma oportunidade e falou, poxa, então aqui tem um business e dá para criar algo? O eBanks, Paulo, nasceu há 12 anos atrás. Como você falou muito bem, a gente é uma empresa que tem crescido muito, que está conquistando um espaço global cada vez maior, mas começou exatamente por essa visão a partir do Brasil, mas já para o mercado global, para servir empresas que tinham interesse em estar no Brasil, servir consumidores brasileiros, mas que não tinham como fazer os seus meios de pagamento ou ter a sua estrutura de pagamentos para servir o consumidor brasileiro. Se a gente se transportar para 10 anos, 12 anos atrás, a gente falava do principal meio de pagamento no Brasil ainda sendo o boleto. Claro que cartão de crédito já tinha uma relevância, mas era muito boleto, né? Tanto que isso está no nosso imaginário, né? A gente tem boleto para pagar. Então, o eBanks nasceu dessa oportunidade de servir empresas globais interessadas no mercado brasileiro e assistindo essas empresas com os meios de pagamentos locais. A gente continua resolvendo as mesmas dores, mas em escalas de complexidade e de oportunidade muito diferentes. Então, a gente nasceu no Brasil, logo depois se expandiu para a América Latina e hoje a gente está já para além da América Latina. A gente vai falar mais sobre isso, mas a África, né, com toda a complexidade de um continente inteiro que tem pagamentos locais muito diferentes, muito específicos, que resolvem problemas diferentes pelas pessoas não terem acesso
aos meios de pagamentos tradicionais de mercados mais maduros. Então, a gente até gosta de pensar, a gente se coloca assim, a nossa missão no Ebanks é de criar acesso, né? Acesso às empresas globais que oferecem produtos digitais, serviços digitais, educação, plataformas, serviços digitais de todas as naturezas, para consumidores que, sem essa oportunidade de fazer a sua transação de pagamentos, não teriam acesso também. E nos termos dos consumidores locais. E a gente processa aí mais de 2 milhões de transações por mês. Então, é uma escala inimaginável e que começou. A gente gosta também de pensar que nós, de certa forma, definimos a indústria, porque essa indústria não existia, né? Você tinha os meios de pagamento, as plataformas de pagamentos mais oficiais, mais tradicionais, como é o caso do cartão de crédito e o próprio caso de boleto, todas sendo operadas de maneira independente, sem levar em consideração o conforto do cliente, do consumidor final. E Adriano, se fosse o Dantas aqui, ele não ia ter essa visão, né? Porque o Dantas não joga tanto videogame quanto eu, quanto você. E eu lembro que o Ebanks eu já conhecia, mas a primeira vez que eu falei, opa, tem algum tamanho que tá ganhando tração, é porque quando eu comprava lá os Veio jogos a de fatura videogame da online, PSN. vinha a fatura de alguns desses players, vinha lá, Ebanks, eu falava, caramba, o Ebanks tá pegando? Então parece mesmo aquele negócio do Innovators Dilemma, de que havia um mercado grande de pagamento já no Brasil, muito bem estruturado, players grandes já, mas quando alguém de fora queria, sem ter que entrar com CNPJ, uma burocracia de montar toda uma estrutura aqui dentro, não eram bem atendidos pelos Players locais pelos na grandes. época. Exato. E aí alguém falou, não, peraí, vamos mudar. E as pessoas falam, isso aí é coisa pequena, deixa pra lá. E aí se forma, não é? Alguma coisa assim. É isso, Paulo. Exatamente isso. Hoje a gente atende são algumas marcas que estão com a gente há muitos anos. O Ebanks não tem, a gente não perde nossos clientes, né? Uma vez a gente servindo essas marcas globais, essas marcas ficam com a gente por muitos e muitos anos, por toda a história do Ebanks. Esse é o caso, por exemplo, da Sony, esse é o caso do Spotify, esse é o caso da Amazon, esse é o caso de Shopee, de Shein. Então, a gente tem sido o grande, vamos dizer, parceiro de negócios de pagamentos para todas essas empresas que querem servir o consumidor brasileiro e o consumidor latino-americano, o consumidor africano, o consumidor indiano. E, Paula, no meio de tudo isso, você citou, né, que o Ebanks está com 12 anos, então tem toda essa jornada e essa trajetória de construção, de evolução, né, que o Ebanks tem passado. E logo quando tem a sua chegada, também tem um quê de um momento de reposicionamento também, né, do Ebanks. O que é esse reposicionamento e o que é esse momento, né, do Ebanks, né, quando você chega, se localiza e fala, puxa, é para cá que o Ebanks está indo. O que é isso? Eu cheguei com o Ebanks comemorando, celebrando os primeiros 10 anos de sucesso, de escala. Foi uma velocidade de crescimento muito grande. Acho que os 3 founders foram muito bem-sucedidos, né, na criação do conceito do Ebanks, mas também na execução. E quando eu cheguei, a gente já tinha times muito bem estabelecidos globalmente. E esses 10 anos tinham um forte posicionamento no Brasil, mas também um forte posicionamento na América Latina. E conversando com os nossos clientes globais, a gente viu a oportunidade de seguir expandindo, com todo o aprendizado específico de países complexos, né? A América Latina é uma região com suas complexidades e oportunidades, mas a gente com esse expertise gigante na América Latina, né? 10 anos operando em ambientes como esses, como é que a gente poderia seguir expandindo para um posicionamento mais global? Hoje, o Ebanks fazendo 12 anos, a gente tem um orgulho muito grande de dizer que a gente, nascendo de uma região como a América Latina, somos um player global. Então, a gente sai de 15 países há 2 anos atrás para estarmos presentes hoje. Eu não gosto muito desse número, eu gosto de números redondos, mas o fato é que a gente está hoje em 29. Eu volto para contar para vocês quem é o... Quero saber qual que falta. Quem é o país número 30, mas a gente dobrou a nossa capacidade, vamos dizer assim, de atendimento e cobertura, né, o coverage que a gente tem para 29 países. Então, nos últimos 2 anos, a gente tem expandido para a África, a gente agregou mais 11 países na África, que tem sua complexidade, mas o fato da gente ter lidado com toda a transformação que aconteceu em fintechs, em pagamentos no Brasil, nos posiciona muito bem para lidar com essa oportunidade, mais 11 países na África. E agora, em setembro do ano passado, a gente anunciou nossa chegada à Índia, que é um continente
equivale a um continente do ponto de vista das suas complexidades, especificidades regulatórias, mas também cases espetaculares de inovação local que estão conquistando o mundo, como é o caso do UPI, que é um pagamento instantâneo, que inspirou o Brasil também no caso do Pix. Então, esse é o momento que coincidiu com a minha chegada, mas acho que a empresa já tinha uma visão e eu fui muito privilegiada de chegar com essa missão de contribuir para a visão estratégica, mas também liderar os times do ponto de vista de execução. E Paulo, é muito legal. A gente sempre escuta muitas histórias de sucesso de empresas multinacionais que vêm de fora para o Brasil. E olha, não muitas, algumas. E mais raro ainda é o caminho inverso, Raríssimo, né? É um raríssimo. caminho inverso. É muito bonito, muito bacana. Se vocês me perguntarem, puxa, por que eu, em algum momento da minha carreira de grandes empresas multinacionais, de tech, sempre servindo o Brasil e América Latina, tomo essa decisão de fazer parte, né, desse sonho grande que é o Ebanks, foi exatamente sobre isso, Adriano, né? Como é que a minha experiência em empresas globais estabelecidas, já escaladas, mas tendo que se localizar, como é que eu poderia ter esse olhar para uma empresa brasileira com um olhar global, mas que ainda tinha muita oportunidade de expansão global e de levar esse modelo de sucesso para o resto dos países que a gente chama de rising markets. Então, a tua observação é exatamente como eu sinto no meu coração. É o jogo oposto do que você estava fazendo em muitos outros lugares, que é um desafio completamente diferente. Gigante. E eu acho interessante porque realmente passaram aqui empreendedores, empreendedoras, diretoria de empresas que tentaram, estão tentando ir para o mecanismo global. E eu acho que, sem dúvida, posso estar errado, mas acho que Banks é a que teve mais sucesso nesse. Porque realmente é algo completamente difícil. Tem todo o mecanismo cultural, tem todo o mecanismo de localização. Não é internacionalização, né? É localização, que é um problema muito mais difícil. Mas tem um ponto que eu fico pensando se realmente é o que facilita um pouco a expansão do Banks, que é... Você já tem clientes aqui no Brasil, que você citou alguns, do Spotify, a Sony, que talvez estejam com a mesma dificuldade em alguns países na África, ou na Índia, na América Latina. Então, essa pescar e você ter o awareness da marca e buscar um novo cliente, que é um passo dificílimo, se alguém quer criar branding lá fora de uma empresa brasileira, é dificílimo, mas como vocês já têm esse canal, já têm uma conexão, fizeram um bom trabalho para aquele cliente aqui, isso provavelmente facilita o go-to-market de outro país, porque o cliente é meio que o mesmo. Essa é uma ponte, é essa a costura da estratégia, e isso realmente facilita muito? Eu acho que essa é um olhar, essa é uma perspectiva, e super importante. À medida que a gente fez um bom trabalho ao longo dos vários anos, com clientes globais desse porte e dessa, né, magnitude, com essa vontade, fome de presença global, o fato da gente ter feito um bom trabalho, e realmente temos feito, em países complexos como a América Latina, nos posiciona muito bem para crescer, continuar crescendo com esses clientes à medida que eles avançam nos seus planos de expansão. Então, sim, cada vez mais a gente tem crescido com os nossos clientes com os seus próprios planos de expansão. Mas à medida que a gente também aumenta a nossa cobertura para mais países, claro que essas empresas globais, elas tentam simplificar suas operações. Então, elas vão tender a escolher parceiros cada vez mais estratégicos para estarem com essa empresa, com essa marca, no seu processo de expansão. Então, são poucos parceiros que têm esse posicionamento estratégico de seguir apoiando essas empresas nos seus processos de expansão. Em alguns casos, né, quando a gente fala de empresas asiáticas que têm um pouco mais de distância do que é o consumidor, na Colômbia, só para a gente não falar só do Brasil, mas a gente está na Colômbia, a gente está no México, a gente está na Bolívia, a gente está na Argentina, que teve seus momentos delicadíssimos nos últimos anos. Então, o fato da gente conhecer o consumidor latino-americano, a gente consegue, inclusive, apoiar nas estratégias de go-to-market esses nossos clientes, que é fascinante, porque a gente encurta o go-to-market. A gente consegue dar apoio para mais do que só o processo de pagamento, que não é trivial. Então, a gente se posiciona como um parceiro realmente estratégico no sucesso de expansão dessas marcas globais. Porque, de novo, não é trivial operar em 15, 17, 20 países do sul global. Né, que são países de mais burocracia, são países de muita especificidade, e às vezes um parceiro que te posicione regionalmente é um grande avanço, é um grande salto. Então já há alguns clientes nesses países mais recentes, sejam os da África, seja a Índia, que já tem cliente que não era cliente aqui na América Latina e
Já? Sim. Isso é simplesmente incrível. Outra beleza do nosso negócio, Paulo, é que a gente tem diversas verticais. Né? O Ebanks é muito forte em e-commerce, mas como você bem colocou, a gente é muito forte em gaming, a gente é muito forte em serviços digitais. Então, essa diversificação que a gente tem de atender clientes de diversas naturezas, diversas indústrias, nos ajuda também a diversificar nosso portfólio à medida que a gente expande globalmente. Então, se a gente pensa hoje na África, a gente já tem alguns clientes de e-commerce com a gente, mas a gente já tem alguns clientes de serviços digitais, a gente tem algumas plataformas já com a gente, ainda não posso divulgar quem são o nome, porque eu preciso da autorização dos clientes, mas a gente já tem uma massa crítica de clientes com a gente na África que é um motivo de orgulho pra gente. Muito legal, parabéns É muito mesmo. legal. Parabéns mesmo. E Paula, nessa trajetória, né? Então tem uma visão, né, quando você pensa expansão internacional, tem uma visão para fora de mercado, um pouco do que a gente estava discutindo, né? De como é que eu consigo clientes novos, como é que eu ia falar tropicalizo, né? Mas não, como é que eu localizo o que está tropicalizado aqui na nossa realidade, como é que eu localizo isso em diversas outras regiões, isso no ponto de vista do mercado para fora. E do ponto de vista para dentro da organização, como você falou, pô, a gente está contratando agora, aí tá, contrata na África, que tem vários países super específicos, e tem Índia, e tem Sul da Ásia, Sudeste Asiático também, e tem a América Latina, que também é ultra fragmentado. Como lidar com toda essa diversidade de culturas na cultura da organização? É um desafio, Adriano, é um desafio, porque à medida que a gente está crescendo, escalar a cultura do Ebanks é um ponto muito importante da nossa estratégia. Né? A gente está pensando numa empresa perene, a gente está pensando numa empresa que vai continuar fazendo a diferença, provendo acesso por muitos e muitos anos, décadas. Então, a questão da cultura perene, que se adapta, mas que tem um core, é muito importante. Mas é tão importante quanto a gente passar a contratar pessoas que estão alinhadas nessa missão nos diversos mercados para onde a gente está expandindo. Então, assim, as primeiras contratações na África, consigo te dizer que a gente tem tido um sucesso muito bacana. Fomos eu e o nosso CEO, né, os dois, participar de alguns eventos onde a gente começou a detectar, né, a realmente identificar que tipo de pessoas a gente queria nas novas regiões. Então, os primeiros e-bankers que a gente contratou na África foram pessoas que a gente escolheu participando desses eventos e conquistando essas pessoas pelo nosso sonho grande, pela identificação com a cultura. E ainda mantendo a diversidade. A gente não quer pessoas que pensem igual. A gente quer pessoas que sonhem o mesmo sonho grande, mas com seus próprios trajetos, seus próprios modos de pensar, para a gente poder continuar tendo a diversidade interna. Mas o teu ponto ele é fantástico, porque nós estamos escalando uma empresa que já nasceu com a perspectiva global, mas para ter uma presença muito forte em culturas muito diferentes. E outra coisa que a gente aprendeu a gente não consegue também fazer essa expansão a partir do Brasil ou a partir da América Latina. A gente precisa da combinação de talentos globais na nossa matriz, né, no nosso headquarters, que é o Brasil, que está em Curitiba, mas parceirando, tendo parcerias muito fortes com as pessoas e os times que a gente está construindo localmente. Então, é um mix. A gente tem a sorte de, na história do Ebanks, ter sido escolhido como uma empresa apoiada pela Endeavor. Então, a parceria com a Endeavor tem nos ajudado muito ao longo dos anos para identificar essas parcerias locais. A gente tem um ecossistema muito forte nos países onde a gente atua. Então, o nosso business ele depende de parcerias locais. A gente precisa de parcerias com os bancos locais, com as fintechs locais, com outros gateways de pagamentos. Então, essa presença no ecossistema também nos ajuda a identificar parceiros e talentos, e a gente está estruturando cada vez mais como escalar essa cultura interna e externa que esteja alinhada no sonho grande, mas que tenha esses talentos locais. O local é muito importante, é pensar globalmente, executar localmente. Round 2. Fight! Paula, nesse segundo round a gente quer entender mais do mercado. Então, o mercado de pagamentos, tanto o que Banks ataca, quanto o que não ataca e não faz parte, para entender onde que esse contexto está inserido. E você conversou com a Reuters e tem esse dado de que o alcance até 2026 do Pix, ou de algo semelhante, vai chegar a 40% dos pagamentos. Eu queria entender se isso é uma oportunidade ou é um desafio, porque tem esse padrão do cartão de crédito que eu imagino que em muitos dos casos seja o go-to-market de chegar em alguns países, Apple, que é muito conhecido. Acredito que outros países têm aquela adoção de cartão de crédito zero, que é até surpreendente para a gente super do lado ocidental. Mas
Esses outros mecanismos, onde o governo tem apoia, onde as taxas, as tarifas que ficam com os adquirentes, subadquirentes são menores, oportunidade ou desafio? É competidor ou é aliado? Como que fica isso na cabeça? Que a gente viveu e está vivendo com a chegada do Pix no Brasil é incrivelmente positivo do ponto de vista de inovação, do ponto de vista de estarmos trazendo mais consumidores para o consumo de serviços digitais, para o e-commerce. Então, é incrível o que o Pix fez do ponto de vista de inclusão financeira. Então, para o Ebanks, é uma oportunidade gigante da gente prover acesso para mais pessoas. O que significa isso do ponto de vista do nosso posicionamento? Hoje, como eu acho que comecei mencionando, a nossa plataforma ela integra meios de pagamentos que são relevantes para cada um dos países onde a gente atua. Então, o nosso olhar de produto e de inovação tem a ver com estudar o mercado, todos esses 29 países onde a gente atua, e entender quais são os meios de pagamento que a gente integra para ter a maior cobertura possível de consumidores acessando e tendo a possibilidade de comprar esses produtos e serviços. Quando a gente pensa nisso, no caso do Brasil, a gente estar fazendo parte do arranjo de Pix diretamente com o Banco Central, nós sermos uma instituição de pagamentos no Brasil, nós estarmos integrados desde o dia 1 do Pix, foi um aprendizado, uma oportunidade, uma jornada incrível. O que isso significa em relação aos outros meios de pagamento? Significa que a gente continua sendo um parceiro que atua em cartão de crédito, em cartão de débito, em carteiras digitais. A gente tem todas as opções, mas a gente esteve sempre à frente, e nosso desejo é continuar estando, integrando esses meios de pagamento que vão mudar completamente o mercado e vão fazer essa transformação que a gente está vendo no Brasil. Então, o desafio é a gente permanecer sempre à frente e integrar esses meios de pagamento que façam sentido em todos esses países. Tem uma necessidade incrível de priorização, de recursos de desenvolvimento técnico, de engenharia, de developers. Tem um desafio enorme da gente estar sempre um passo adiante, entender qual é a próxima onda de inovação que vem. Então, por exemplo, a gente sabia que o Pix seria uma grande transformação, a gente sabia, mas o fato de Pix estar par e passo em termos de adoção e penetração de meio de transações como cartão de crédito, no tempo que foi, porque a gente está falando aí de pouquíssimo tempo, a gente lançou o Pix em novembro de 2020, 3 anos depois, a penetração que tem o Pix, eu acho que ninguém poderia imaginar que seria um sucesso tão estrondoso como foi. Então, para a gente, nosso desafio é exatamente esse. A gente quer estar presente nos meios de pagamento que são relevantes para cada mercado. Nós somos parceiros de todas as bandeiras, nós somos parceiros de todos os adquirentes locais, e é esse o ponto que eu queria fazer, Paulo, quando eu mencionei que o nosso negócio depende dessa plataforma tecnológica, mas também do ecossistema local, é exatamente isso. A gente precisa estar inserido no ecossistema de pagamentos. Então, hoje a gente tem integração da nossa plataforma com múltiplos adquirentes em todos os países onde a gente atua. Então, justo essa a solução, né? Justo essa solução, porque a gente é um grande hub. Eu tenho que resolver para os nossos clientes a conexão, a melhor conexão que vai dar o melhor approval rate, né, o melhor acceptance rate, o menor chargeback, ou seja, otimizar o revenue, né, a receita e o crescimento dos nossos clientes a partir da minha plataforma. Então, eu tenho que prover planos de contingência, eu tenho que ter smart routing, eu tenho que ter todos os parceiros integrados na minha plataforma. Então, eu conecto todos os meus clientes, mas por trás a nossa plataforma está integrada com todo o ecossistema local em todos esses países. Então, se você pensar no tamanho do ecossistema do Ebanks, ele é gigante. É gigante. Ele é gigante e ele é muito relevante país a país. E isso faz a nossa diferença. Então, por isso que a gente gosta de falar que a nossa proposta de valor, ela tem o depth, ou seja, eu preciso ter a profundidade nos países onde eu atuo, mas ela também tem o reach, ou seja, eu tenho todos os meios de pagamento que vão fazer a diferença. Então, o conceito é espetacular. Aí você fala, puxa, cartão de crédito, né? A gente tem uma penetração aí de 60%, 65% de cartão de crédito no Brasil, mas se você vai para a África, a gente está falando no geral de países que têm 3%, 5%. A exceção da África do Sul, que tem 40% de penetração, que é um ponto fora da curva quando você compara com todo o resto do continente africano, ou seja, lá tem cartão de crédito, no resto é mobile money. As pessoas pagam a partir dos seus smartphones, né? Elas têm transações facilitadas pelas operadoras locais, junto com alguns adquirentes. Então, é outro
outra forma de resolver a questão de ter acesso a produtos e serviços digitais ou e-commerce a partir já do smartphone, que foi quem deu o acesso, o smartphone e acesso à internet, deu acesso a essas pessoas a meios de pagamento, a serviços digitais, a comprar de empresas e marcas globais e tudo mais. Então, por isso que a gente tem que ter um espectro muito aberto, né? É muito importante cartão de crédito, né? No Brasil é muito importante, a gente está muito bem posicionado. No México é importante, nos outros países também. Mas quando a gente vai para uma África, é menos relevante ainda. E quando você vai para uma Índia, onde você tem uma penetração gigante de UPI, UPI é o meio de pagamento instantâneo deles, onde 30% da população já aderiu e tem todo o resto para ainda seguir crescendo. A gente está falando de 1,4 bilhões de pessoas na Índia. Então você vê que a gente vai ter que ter uma localização da nossa estratégia que é muito relevante para o nosso sucesso em cada um desses países. Então é isso, a gente tem uma oportunidade sempre de estar à frente e a gente tem o desafio de permanecer nossa plataforma, se perpetuar relevante com essa diversidade de pagamentos. Uma execução complexa. Complexa, mas para isso que a gente existe. Claro, a gente resolve o problema complexo de uma exato. forma simples para os nossos clientes e para os consumidores. E Paulo, acho que tem uma parte legal, né, dessa história, é que é um negócio que ele não é tangível. Diferente da Alura, por exemplo, eu tô ali, tô assistindo a aula, né? O Ebanks, eu não vejo o dinheiro trafegando, de repente eu vejo ali, atualizou alguma coisa aqui. Isso reforça a complexidade que a gente citou, mas quando você puxa para trás, Paula, o que eu olho, né? O que eu vejo? As grandes evoluções de tecnologia, e você é uma pessoa de tecnologia, né? Também como você falou lá atrás, as grandes evoluções de tecnologia, os principais pontos de inflexão pelo que a gente passou, permitiram que hoje a Ebanks existisse. Internet, mobile, como você estava falando aqui. E hoje a gente tá pelo menos no meu entendimento, a gente vive um pouco de um começo de um próximo ponto de inflexão de automação, de inteligência artificial, novas transformações acontecendo. Quando você enxerga este momento que estamos hoje, projetando futuro desse mercado todo de pagamentos e até mesmo do Ebanks, como que você entende que esse impacto de tecnologia e dessas novas tecnologias vão ter nos próximos passos desse mercado da Ebanks? Adriano, e sabe uma curiosidade impressionante? O Ebanks é uma empresa nativa digital, certo? A gente nasceu na nuvem, a gente nasceu escalável, scalable, reliable, e 100% disponível, né, com uma tecnologia de cloud, que foi dos pontos de inflexão de tecnologia. Então, o Ebanks nasceu dessa disponibilidade de tecnologia, soube aproveitar muito bem, a partir da nossa plataforma, da nossa arquitetura, como se posicionar de forma super escalável. A gente tem uma oportunidade muito grande que a gente já começa a capturar. Eu não acho que a gente vai ter inteligência artificial, a gente já tem, né, a gente já está vivendo um momento de inteligência artificial, mas, por exemplo, como parte da nossa plataforma, a gente poderia falar dessa nossa plataforma por um bom tempo, mas a gente tem o nosso próprio produto, né, nossa própria tecnologia de antifraude. Todos os países onde a gente atua na América Latina, eles são países complexos do ponto de vista de fraude, né? Brasil, o México, os países da América Latina, eles sofrem com maior incidência de fraude. A nossa tecnologia proprietária de antifraude, ela está totalmente baseada em inteligência artificial. A gente tem bilhões de transações passando pela nossa plataforma de forma recorrente e altamente escalável. Então, o fato da gente ter esse volume de dados nos ajuda, com inteligência artificial, a ser cada vez mais eficiente nos nossos mecanismos de proteção e nos nossos mecanismos de antifraude. Então, é uma grande oportunidade, a partir dos mercados onde a gente atua, com a qualidade de dados que a gente cada vez mais afinar os nossos produtos e cada vez mais apresentar uma performance elevada para os nossos clientes, porque a gente está extremamente inserido nesses mercados. E aí você tem blockchain, você tem as moedas, né, digitais sendo criadas por todos os países, que a gente acompanha muito de perto. A gente sabe que a gente vai continuar tendo algumas transformações muito relevantes na forma como os fluxos financeiros globais vão continuar acontecendo. Então, a gente estuda, a gente tem um time de inovação, a gente tem um time de tecnologia e engenharia super curioso e bem posicionado, a gente tem times de produto que a gente também está distribuindo ao redor do globo para poder capturar essa inteligência. Então, é uma grande oportunidade. É um never done job. A nossa
plataforma ela tem que continuar evoluindo com as transformações tecnológicas. Porque o trabalho é você facilitar para que o seu cliente não tenha esse trabalho. Então é justo aí. É exatamente esse o valor que a gente agrega. A partir de tecnologia, conhecimento local, os times globais, enfim, continuar estando sempre alguns passos à frente para a gente poder servir esse cliente de diversas verticais. Porque uma coisa é fazer isso para e-commerce, outra coisa é fazer isso para streaming, outra coisa é fazer isso para educação. Né? Outra coisa é fazer pagamentos recorrentes. Agora a gente está num frenesi com uma expectativa grande do lançamento do Pix, automático, que é o Pix recorrente. A gente está fazendo já parte de todos os grupos de trabalho, a gente já está colocando a nossa plataforma para sair na frente com essa inovação que ela vai fazer a diferença na forma como os nossos clientes vão atuar no Brasil. Mesma coisa com o UPI recorrente. É isso, é um never done job. Isso é tão exciting, assim, é super excitante. E é muito louco essa ambidestria, né? De ter que, ao mesmo tempo, equilibrar o prato das coisas que estão rodando e tem tanta inovação acontecendo. E a gente tem que estar muito perto dos aspectos regulatórios, né, Adriana? Porque a tecnologia, como você bem colocou, as ondas de tecnologia vão puxar a gente para um acompanhamento, né? Sempre ter o estado da arte da tecnologia. Do outro lado, a gente tem que estar muito próximo de todos os agentes regulatórios, né? O nosso mercado é um mercado extremamente regulado. Então, a gente tem parceria com todas as entidades regulatórias de todos os países que a gente atua. Então, a gente está fazendo isso com uma entidade regulatória da Índia, da África do Sul, do Egito. A gente precisa de acesso aos mercados de foreign exchange, ou seja, de moeda internacional. Então, é uma multidestria. Boa. É só ambidestria, mas é fascinante. Final round. Fight! Paula, nesse terceiro round a gente quer saber mais sobre você, como profissional, seu histórico, o que você gosta. Queria começar, o que você estudou, o que você fez antes de diferente e em que mercados você trabalhou? Porque aqui tem muita gente que assiste a gente, que ouve a gente e fica encantado, né? Vê as pessoas que passaram por aqui e fala, poxa, quero ser igual a Paula, né? Enfim, eu acho esses sonhos um pouco ruins, né? Muito, muito focado, mas quero entender os caminhos para sentir empatia e falar, poxa, eu tive um pouco disso, então eu acho que eu também posso. Então, entender o que você estudou, o que você gostava de trabalhar e como que você trilhou essa sua carreira. Acho que tem a ver com a minha história pessoal mesmo, né? Ou seja, eu sou filha de uma família de imigrantes, né? Que saiu de Angola. Eu sou nascida em Angola, sou brasileira de coração, mas sou nascida em Angola, de uma família que teve que se refugiar no Brasil. Então, já era nascida quando a minha família decidiu voltar, permanecer ou vir para o Brasil. Uma família portuguesa. Então, assim, a gente chegou no Brasil com poucos recursos e todos os recursos que meus pais tinham à época eram dedicados para a educação. Então, por isso que eu sou tão apaixonada pelo tema de educação, mas o fato de eu ter poucos recursos me levou a pensar, puxa, eu quero uma carreira, eu quero independência financeira, eu quero poder ter escolhas mais para frente a partir de boas escolhas que eu tenha feito o mais cedo possível na minha vida. Então, eu acho sonhar um negócio legal. Perfeito. Eu acho sonhar um negócio legal, mas eu acho que tem que sonhar com os pés no chão. Senão fica só frustração. E eu acho que é legal você ter pessoas que te inspiram, mas eu não gosto da palavra exemplo. Sabe, Paulo? Porque exemplo gera cópia. Total de acordo. E se você tem histórias, várias histórias podem te inspirar a criar a tua própria história. Então, eu acho que eu sempre pensei, puxa, em diversas histórias que me inspirassem. Eu decidi fazer tecnologia, tinha FATEC em Santos, eu sempre morei em Santos. Tinha FATEC. FATEC eu considero ainda uma ilha de excelência no ensino público de tecnologia. Eu digo tecnologia porque não é um curso de bacharelado, eu queria ir rápido para o mercado. Então, fui tecnóloga e eu fiz computação. Eu fiz programação, para ser bem mais exata. E aí, eu acho que eu fiz uma escolha muito feliz, porque o meu curso... Eu fui programadora há pouco tempo, eu fui programadora de COBOL. Dizem que tá ganhando uma grana. Mas eu acho que hoje eu não conseguiria mais programar. Mas eu fui programadora, fiz o meu primeiro estágio na Cozipa como programadora. Eu tive o meu primeiro emprego como programadora na Multibras, na Whirlpool, né, com as marcas Brastemp e Consul. Então eu fui para a indústria. E essa minha formação acadêmica me posicionou muito bem para as primeiras fases da minha carreira, porque eu fui aprendendo sobre os negócios com esse olhar de tecnologia. Então, eu fazia
programação para microcomputador, então eu nunca fui de grandes laboratórios de CPD, mas eu conseguia, com a minha capacidade de programação, gerar soluções rápidas para pricing, para gestão de inventário, para supply chain, todas essas primeiras experiências. Então, foi incrível. Acho que eu acertei, não sei se sem querer, mas eu acertei na minha formação acadêmica fazendo tecnologia, porque me ajudou a pensar logicamente, me ajudou a pensar sistemicamente. Então, eu considero isso um grande fator na minha formação e depois em tudo que se desenrolou dali. Eu trabalhei na Multibras, então 8 anos, na indústria, e aí eu tinha um desassossego, eu sou desassossegada. Falei, putz, mas se eu ficar nessa indústria, ela é um pouco mais lenta, né? O que vai acontecer se eu permanecer aqui? Minha carreira estava indo bem. Falei, não, preciso mudar, preciso mudar. E à época estava chegando a privatização do nosso sistema de telefonia no Brasil, né? E a Telefônica chegando no Brasil, as grandes empresas ajudando a privatizar o sistema de Telebrás no Brasil. E aí eu falei, não, preciso mudar, vou para serviços. E aí eu fui convidada, consegui uma vaga, primeira vaga de liderança, vamos dizer assim, mais estruturada na Telefônica. Chorei todos os dias, durante um bom tempo, porque eu estava super quentinha, super confortável na empresa onde eu estava me desenvolvendo, me formando, com pessoas me apoiando. Mas eu acho que foi um grito de independência necessário, né? A dor do crescimento. E fiquei 3 anos na Telefônica e aprendi muito sobre criação de marca de uma empresa que não existia no Brasil, sobre o ecossistema internacional, né? de telefonia e de telecom. Aprendi muito sobre serviços, servir um consumidor com produto versus servir um consumidor com serviço é muito diferente. E ali na Telefônica, eu tive alguns amigos que trabalhavam na Microsoft e logo depois eu recebi um convite para estar na Microsoft. Então você vê como as coisas foram se desenrolando, mas eu acho que eu sempre me preparei para a oportunidade, sabe? Eu sempre preferi pagar os pedágios antes na minha carreira. Então foi isso, eu fiz tecnologia, de tecnologia eu tive os meus primeiros empregos, eu fui convidada para a área de negócio por uma líder na época que teve um olhar muito bacana para a minha carreira, para os meus potenciais, fui estudar negócio logo depois, não parei de estudar, fui fazer um curso de pós-graduação de marketing e negócios, depois eu fiz FIA na USP com mestrado, depois eu sempre fui estudando, então tinha desassossego. Muito bom. E Paula, eu imagino que também ao longo de toda essa sua trajetória você foi desenvolvendo mecanismos, né, de trabalhar, de se organizar, imagino, né, uma agenda cheia, várias responsabilidades. Como é o seu dia a dia? Ele é realmente, como eu estou imaginando aqui, organizadinho, regradinho, ou você é muito mais adepta do vamos para onde o vento estiver indo, eu vou organizando o meu dia aqui on the fly quase. Como que é o seu dia a dia e como você organiza isso, agendas e compromissos? Adriano, eu preciso dizer para vocês também que eu sou mãe. Eu tenho um filho hoje de 22 anos, uma filha de 16, e a minha carreira, o crescimento da minha carreira aconteceu à medida que eu também, né, tive meus filhos crescendo, então a minha responsabilidade como mãe, eu tive a felicidade de nunca precisar abrir mão da minha presença, mínima que fosse do ponto de vista de quantidade, máxima que fosse do ponto de vista de qualidade, eu nunca abri mão. Então, eu precisava de controle e organização para conseguir fazer tudo que eu queria fazer sem deixar nada para trás. Eu acho que quando eu falo isso, eu quero também deixar claro, né, para quem está assistindo, que não existe perfeição. Não existe perfeição. Então, provavelmente eu falhei quando eu olhava, né, no âmbito de tempo de uma semana, provavelmente algumas semanas, certamente, não provavelmente. Certamente eu devo ter falhado como mãe algumas semanas, devo ter falhado como profissional algumas semanas, mas eu me dei ao luxo de olhar para o grande esquema das coisas num tempo maior. E eu acho que eu consegui equilibrar essas coisas. Então, como é que é meu dia a dia? Eu tendo a ter estrutura e controle. Eu acho que eu passei por empresas muito grandes que demandaram, que me colocaram nessa mesma tendência que é muito parecida com a minha personalidade. Eu não abro mão de treinar. Eu treino quase todos os dias, porque eu quero viver 100 anos. Se possível, sem um chip na cabeça. Mas eu quero viver 100 anos. Eu quero ter qualidade de tempo com a minha família. Eu ando a cavalo, a gente tem um pequeno lugar aí no interior de São Paulo, em Cunha, e eu ando a cavalo, né, eu monto, né, então além de treinar, eu tenho meus hobbies, e eu não abro mão do tempo de qualidade, especialmente com a minha família,
óbvio que com os amigos também, mas você precisa priorizar, então eu tô muito tempo de qualidade com os meus filhos. Acho que agora meus filhos conseguem enxergar um pouco o que, que eu fiz na minha carreira. Provavelmente eu já paguei um preço maior lá atrás, mas é isso, né? Então, treinar, ter uma agenda estruturada para ter tempo de fazer tudo, mas com cada vez mais flexibilidade para conseguir dar conta do custo de oportunidade que a gente tem no Ebanks hoje. Paula, aqui tem muito ouvinte nosso que também está interessado em saber, bem, então como que eu trabalho com uma pessoa que nem a Paula? Qual que é o seu perfil de pessoas que você gosta de trabalhar, de liderar quando você contrata? O que você busca? É óbvio que mudou, né, no seu crescimento profissional, você que tem essa trajetória de ascensão, né, aquela bem bonitinha, essa é a verdade, né? Quem que você busca? Qual que é o perfil? Qual que é o soft skill? Qual que é o hard skill? Qual que é aquela característica de como ela conversa, né? Combativa, não, para as pessoas entenderem um pouco como pensa, né? Presidente, diretoria, pessoas que estão nesses cargos altos. Eu acho que tem um aprendizado que eu tenho, Paulo, que pessoas que querem muito fazer alguma coisa, né? Estar no Ebanks, pessoas que têm aquele brilho nos olhos para fazer parte do que a gente está construindo, me chamam muita atenção. Além da experiência, obviamente tem um mínimo de experiência e de repertório, né, de formação, etc. Mas as pessoas que têm essa energia de fazer me chamam muita atenção e, puxa, isso é um fator de sucesso que eu tenho visto nas contratações. Então, querer muito é um atributo, né? Querer muito fazer alguma coisa. O meu estilo de liderança é super informal, é super próximo, mas é altamente demandante. Então, eu acho que às vezes as pessoas confundem, né? Porque a Paula é próxima, porque a Paula é informal, a Paula é bacana, a Paula não tá olhando, a Paula tá olhando. Então, acho que não quero nunca ser micromanagement, mas eu tô muito próxima dos times e eu acho que a liderança atual, ela tem que estar nos detalhes. Tem que estar. Eu acho que essa coisa do líder ficar a 30 mil pés de altura e gerenciando lá de cima não existe mais, porque as coisas estão acontecendo numa velocidade que para você conseguir apoiar o time, você tem que estar nos detalhes. E aí vem o desafio de você estar nos detalhes sem fazer pelo time. Então, quando eu estou lidando com o time, assim, a gente tem essa relação de total transparência, abertura, o que está dando certo, o que não está dando certo, os aprendizados, o que a gente precisa mudar. Eu não gosto de surpresas, sempre que possível, então eu acho que boas notícias tem que travel fast, tem que viajar rápido, e más notícias tem que viajar mais rápido ainda. Então a gente tem que ter uma comunicação totalmente transparente e aberta. E na hora de contratar, como eu falei, essa coisa do querer muito faz a diferença, mas eu presto muito atenção nos soft skills. Porque o que são isso, né? É a capacidade de colaboração, é trabalhar em equipe, habilidade de comunicação, é compor com o time, você tem uma competência que compõe com o resto do time, eu presto muita atenção nisso. Porque as habilidades, vamos dizer, técnicas, elas são mais facilmente comprovadas, né? Você consegue checar referência, você consegue fazer uma confirmação de um projeto, de um sucesso, de um insucesso, mas as habilidades emocionais, as habilidades os skills psicológicos, eu acho que são muito importantes hoje para compor a equipe. A gente tem uma coisa no Ebanks que a gente chama, né, na cultura de tamo junto mesmo, é tamo junto para fazer acontecer, é tamo junto para aprender, é tamo junto para levar a responsabilidade até o fim, é tamo junto para comunicar com transparência e desafiar construtivamente o grupo. Então, a gente tem isso no Ebanks também. Dentro de toda essa rotina, foi muito legal que você citou, né? Porque você gosta da ordem, mas tem um pedacinho do caos ali que a gente tem que conseguir gerenciar. Hoje em dia, né? E também, né? Acho que isso foi evoluindo ao longo do tempo. Nesse momento, quais são as coisas, atividades, práticas, leituras, o que te energiza, né? Pra gente poder dar conta, né, de toda a rotina, de todas as coisas do dia a dia, mas isso fora Ebanks, na vida fora Ebanks, o que te traz energia? Eu acho que sem dúvida nenhuma, estar com as pessoas que eu amo, família, amigos, estar com eles é a coisa mais importante. E eu consegui, Adriano, eu acho que essa foi uma vitória que eu pretendo que seja... que fique comigo por muitos e muitos anos ainda, eu consegui ter a habilidade de priorizar, eu consegui ser a mesma Paula que eu era antes de ser presidente ou board member, eu consigo ser a mesma Paula dos meus amigos de 30 anos atrás, isso é uma coisa
talvez o melhor elogio que eu recebo das pessoas que eu amo é que eu não mudei a personalidade que eu tinha. Eu coloquei algumas metas, olha aí a parte estruturada. Eu coloco algumas metas para mim, você não sabe, na última viagem de família, eu fiz nós 4 colocarmos metas para 2024. Eles acham que eu sou Sou, que eu sou louca. sou desses, tá? Sou desses. Eu coloquei lá, não, eu coloquei as minhas metas, mas também coloquei deles. E as minhas metas incluem ler um livro por mês. Né? Então, acabei de ler, por exemplo, Em Busca de Mim, da Viola Davis. Pô, aquilo me rasgou por dentro, né? de ter essa leitura tão inspiradora como essa. Então, eu tenho o objetivo de ler um livro por mês, estar com as pessoas que eu amo. Eu adoro cozinhar, mas eu tenho um repertório limitado, porque não dá para ser perfeita, não dá para fazer tudo. Mas eu tenho lá, sei lá, 5, 6 pratos que quando precisa eu consigo colocar a mão na massa. Eu sou uma pessoa bem humorada. E com muita energia, por isso que treinar é tão importante para mim, porque daí eu tenho 7 pessoas morando aqui dentro, né? Aí eu vou para esteira, mato 6 e fico com o que resta pro resto do dia. Então treinar é importante também para domar a minha energia. E eu acho que é isso, é cuidar da saúde também. Eu acho que valeria a pena também comentar, né? Tem alguns projetos que me alimentam, né? Então, claro que o projeto do Ebanks internacionalizar, liderar o time junto com os founders, né, com o nosso time executivo, mas diversidade é realmente uma coisa que eu considero a gente não está onde a gente deveria estar, e eu aceitei o convite do B20. O Brasil lidera, né, a agenda do G20 esse ano. O B20 é um braço que apoia o G20 nas questões de negócio. Existem 8 grupos de trabalho. Um desses 8 grupos de trabalho é o Women in Business, né? Mulheres nos negócios e diversidade e inclusão. E eu estou lá liderando junto com um grupo global de mulheres dos países que fazem parte do G20. Como a gente tem uma nova proposta, contínua proposta de políticas públicas para a diversidade. Então, é pessoal a minha energizada, né, como me energizo, mas também é nesses projetos que eu acho que eu vou contribuir para deixar um legado, junto com outras pessoas incríveis que querem fazer a diferença. Então, esse é um projeto que está me acendendo em 2024, e óbvio que tem tudo a ver com o que a gente tem no Ebanks com relação ao nosso desejo de diversidade, inclusão, de representatividade, enfim, ainda mais sendo uma empresa global, como que a gente está discutindo aqui. Sensacional. Sensacional, né? Dá um trabalho, mas eu gosto de confusão. Dói confessar, mas eu gosto de confusão. E, Paula, para a gente fechar, você falou já de liderança, até de querer muito, né? Você contrata quem querer muito. Mas para quem está buscando esses cargos de liderança, tem muita gente que ouve a gente e que está num cargo de analista, mesmo sênior, ou já tem uma carreira há algum tempo, e quer liderar, e quer ser gerente, coordenador, e quer crescer na carreira. O que você dá de dica? Aquela dica que você dá sempre para algum, quando você entra lá dentro do time, você chega, e você poxa, vou ter que falar isso também para essa pessoa. Sabe que você fala, que a gente, sou meio chato com isso. O que você falaria? O que você gosta de falar? Eu ouvi uma frase uma vez de um dos meus chefes ao longo da carreira, que eu nunca mais esqueci, né? E eu sempre fui uma pessoa que busquei crescimento profissional e a próxima fase, o próximo projeto, próxima posição. E isso me marcou muito. Então, antes de ser, você já tem que parecer. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que se você quer o próximo cargo de coordenador, você já pode se comportar como coordenador ou coordenadora. Se você quer ser um líder, né, toda pessoa pode ter uma atitude de liderança antes de conquistar um cargo de liderança. Então, se prepare, né, com as condições necessárias para você estar no próximo passo e já coloque-as em prática, independente da posição que você tem, para que você já seja reconhecido. Puta, tem alguma coisa ali com o Paulo, hein? Uma atitude de quem está liderando o grupo, tá puxando, ou está questionando, ou está aprendendo, ou está... Então, eu acho que antes de parecer, é uma coisa que eu levei para mim, depois do que eu ouvi. Então, eu não sei se eu quero ser presidente das galáxias, mas eu quero mudar o mundo. Então, a minha atitude de querer ajudar a mudar o mundo, talvez me leve para XYZ das galáxias, sei lá. Agora, não é fácil. Porque parece que eu tô aqui falando uma filosofia que se você colocar em prática amanhã vai, né, todas as portas... Dá um resultado. Não, mas eu acho que tudo começa pela gente. Né? E essa é uma parte importante. A outra é que eu não delegaria a minha carreira na mão de ninguém.
acho que a carreira, seu desenvolvimento de carreira é uma responsabilidade, uma atribuição sua, pessoal primeiro. Então, quais são os próximos passos que você quer ter na sua carreira? Quais são os projetos que você quer liderar? Quais são os aprendizados que você quer ter? E depois você vai em busca deles. Eu, Paulo, já recebi pedidos de pessoas, né, me pedindo mentoria, ou conselho e tudo mais. E aí, quando eu faço a primeira pergunta, mas o que você está buscando? Ah, não sei. Essa é uma questão importante. Você precisa saber o que você quer, ou saber pelo menos alguns Minimamente, caminhos. minimamente. Alguns caminhos para você poder também buscar aliados e pessoas que vão te apoiar na tua jornada. Então, tem um pouco de responsabilidade pessoal no Tem. teu desenvolvimento e nas conquistas. Tem gente, Paula, que, especialmente quem estuda tecnologia, quem está indo para o primeiro emprego, tem muita gente na faculdade, na Lura, na FIAP, etc., que está naquela do primeiro emprego e fala, poxa, você consegue me dar uma dica para eu conseguir a minha vaga? Eu falo, você já mandou para onde, né? Você já se candidatou para onde? Ainda não me candidatei para nenhuma. Eu falo, bem, então é normal você não ter um emprego ainda, porque se você não se candidata, você não tem um, né? Tem uma parte da conexão que falta da pessoa, né? Eu acho que essa atitude, por isso que eu falo, né, quando uma pessoa quer muito, desperta a atenção, porque aquela pessoa está com um desejo interno de fazer alguma coisa, de mudar, de conquistar, de contribuir, e isso é incrível num time, isso é incrível, e não importa o nível na organização, na empresa, não importa, a gente quer pessoas que queiram fazer as coisas acontecerem, isso tem muito valor em qualquer grupo. Na academia, na faculdade, na empresa, no teu grupo de projetos, tem uma super diferença. Quem quer fazer acontecer, faz a diferença. Então a gente está encerrando esse primeiro episódio da 12ª temporada, que tá incrível. Espero que você tenha gostado das modificações. Cada vez mais a gente vai estar com o Adriano, vai ter o Marcel, o Guilherme, vocês vão conhecer os outros hosts. E eu queria deixar meu agradecimento especial aqui pela lição que a gente teve da Paula. Muito obrigado, viu, Paula, por estar aqui com a gente. Obrigada, Paulo. Obrigada, Adriano. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu não vi o tempo passar. Eu espero que tenha sido uma conversa deliciosa para vocês também, porque para mim foi incrível. Foi sim, Paula. Assim que sair, a gente vai pedir para você compartilhar, porque vai estar no Instagram, tá no LinkedIn, tá no Spotify, tá no YouTube. Então, no Spotify, por favor, vai lá, não se esqueça de marcar 5 estrelinhas, porque ajuda a gente. O podcast do Like a Boss já é grande, a gente está trazendo essas mudanças para trazer com mais frequência, trazer convidados e convidadas que você ainda não conhece e que vão trazer esse tipo de ensinamento, de conselho, de história, da gente entender a visão de mercado e como mentes diferentes pensam de forma diferente. Muito obrigado a você. Obrigado, Adriano, a FIAP, a PM3 e a Lura. E Paulo, fica super também, né, o reforço de que essa temporada do Like a Boss, né, ela tá sendo trazida em conjunto, né, você citou, né, a Lura, FIAP, PM3 e todo esse ecossistema de empresas, né, que a gente está construindo, que é o maior ecossistema de educação em tecnologia do Brasil, né, com foco muito em como a gente entrega valor para as empresas, mas também para todos os alunos e as alunas que a gente tem estudando com a gente desde a educação básica, passando pela graduação, passando pela Alura, pela FIAP nos cursos livres, que é aí que a gente tem B2B, B2C, mas também depois nas pós-graduações e nos MBAs. A gente vai trazer mais isso durante os outros episódios. Então até a próxima.